assinante, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso programa Anápolis em Pauta, sua revista eletrônica na cidade de Anápolis. E a pauta desta semana é sobre a educação. E para falar conosco sobre a educação do nosso município, eu tenho a grata satisfação de receber a presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, a professora Márcia Abdala. Professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la nos microfones do Anápolis em Pauta. Bom dia, Blenda. Bom dia a todos que nos ouvem. É sempre muito importante e muito gratificante para mim estar aqui presente, passando as informações, dando os esclarecimentos necessários aos professores e à comunidade escolar. Olha, mais do que falar sobre educação é contar com a sua audiência e sua participação. Você pode também, claro, e deve participar aqui através do nosso chat, mas também no nosso número de WhatsApp, que vai aparecer daqui a pouquinho na tela para você, que é o 99904-9740. 99904-9740. É uma forma de você tirar dúvidas, né, fazer as perguntas diretamente para a professora Márcia, que está aqui, e mais do que isso, também sugestões de outras pautas aqui do nosso programa, tá bom? Participe. Professora Márcia, é um momento especial, né, que o sindicato está vivendo, né, recentemente, a inauguração da nova sede. O que representa essa conquista para a categoria? Conta pra gente. Olha, nós realizamos, né, dia 15 de abril, a inauguração da nossa sede. Nós adquirimos esse prédio, esse novo prédio, o ano passado. Ele passou por uma reforma total para adequar todos os ambientes, porque essa nova sede é a casa do professor. Eu penso até que a gente precisa colocar lá na entrada esse termo, essa expressão, casa do professor, porque é isso que ela representa para nós. Então, fazendo um breve histórico, nós fundamos o sindicato em 20 de agosto de 2003, a professora Jocilene é a fundadora. Eu estive também presente nessa diretoria, nessa junta governativa que fundou o sindicato. Nós passamos um período com uma sede improvisada, numa sala emprestada do Sinteia, do companheiro Haroldo Divino, do Sinteia, e depois nós adquirimos em 2014 uma sede, aqui também na 7 de setembro, nossa antiga sede, e agora a gente está inaugurando essa nova sede com vários ambientes, um ambiente acolhedor, um lugar, assim, muito gostoso. Então, convido você, professora e professor, para nos visitar, para conhecer a nossa sede, para conhecer a sua nova casa. Foi um momento muito importante. Nós tivemos ali a presença da diretoria, de presidentes de conselhos, de algumas autoridades políticas, professores. Então, foi um momento muito especial para nós, tá? Inaugurando esse novo espaço de acolhida e de resolução de problema, porque o sindicato é isso, é para fazer o equilíbrio ali entre o poder público, para que a gente tenha os nossos pedidos atendidos, para estar reivindicando, para estar cobrando. Então, esse é o papel do sindicato. E nós estamos agora com essa nova sede, justamente com essa finalidade de melhorar esse atendimento. Bom, professora, além das melhorias físicas, né, com uma nova sede, mais espaçosa, né, para poder acolher melhor o professor, quais seriam as outras medidas, outras melhorias que vocês estão pensando para essa nova casa, né? Então, acredito que deve ter novos projetos também para contemplar a casa. Exatamente, a gente tem um espaço, algumas salas, e a gente tem projetos de trazer alguns atendimentos, né? Nós vamos trabalhar nisso, psicólogo, fisioterapeuta, para estar atendendo no sindicato. Então, essa é a nova proposta que a gente vai trabalhar, né, a partir de agora, para montar esse espaço para receber o professor, para acolher o professor. Então, a gente sabe o quão é difícil a nossa profissão, é uma profissão que tem causado muito adoecimento. Então, tendo esse olhar para esse lado, para o lado da saúde, para o lado do bem-estar, do viver bem, a gente vai estar nesse novo tempo, né, a partir agora dessa inauguração, trabalhando para receber alguns profissionais justamente para atender o professor e melhorar essa qualidade de vida.
Bom, falando em qualidade de vida, a gente lembra, né, lógico, de reconhecimento. E o reconhecimento é o reajuste salarial, que começou o ano, todo ano, né, na verdade, começa, né, professora Márcia? Começa o ano já pensando na database dos professores. E o Simpma conquistou essa database para a categoria? Sim, foi um momento de negociação que não foi fácil. O índice, ele começou, quando ele foi divulgado pelo governo federal, o índice muito ínfimo, né, abaixo de 0,5%, 0,38%. Ele estava baseado nos critérios da Lei 11.738, que levava em consideração o crescimento do custo aluno, e esse custo aluno, nesse ano de 2025, que é a referência, foi muito baixo. Então, o governo federal editou uma medida provisória, colocando outro fator de reajuste. Então, melhorou significativamente esse percentual, que saiu de 0,38 a 5,4. Nós tivemos, a princípio, uma proposta da municipalidade apenas de 1%. Fizemos assembleia, essa proposta ela foi rechaçada pela categoria. Depois nós tivemos outros momentos e outras propostas, negociações. Chegamos a 4,26, que também não foi aceito. E avançamos um pouco mais, porque nós não poderíamos deixar para trás parte do 5,4, porque a gente tem que pensar também, não é só no agora, a gente tem que pensar nas negociações futuras. Então, se você tem um aumento apenas de 1%, ou seja, 2%, mas não é o índice, né, a totalidade, quando você vira o ano e vai fazer outra negociação, você já está defasado, vai pôr negociação com uma defasagem anterior. Porque a gente já viveu isso, né, no passado, então a gente já tem perdas acumuladas que foram ajuizadas, estamos aí lutando para recebê-las de forma judicial. Então, a nossa intenção era que a negociação avançasse para que a gente tivesse, dentro do ano de 2026, o 5,4%. Então, nós tivemos ali um percentual de 2,26% no mês de março. Teremos 2% em agosto e 1,14% em novembro. Então, em novembro, a gente terá a totalidade dos 5,4%. Lembrando também, falando nessa questão de reposição salarial, nós tivemos um processo judicial de 2016, que foi o primeiro ano em que aconteceu um parcelamento, como aconteceu esse ano. Em 2016 foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, o sindicato entrou na justiça. Em 2023, nós ganhamos essa ação, transitado e julgado, e estamos executando até hoje. Então, o sindicato está sempre correndo atrás, a gente tenta negociar da melhor forma possível. O ideal seria que o 5,4 uma única vez, mas a gente não conseguiu avançar para chegar nesse 5,4. Essa foi a proposta inicial encaminhada para o prefeito, mas isso não significa também que nós deixamos para trás essa diferença. Então, o nosso jurídico está trabalhando nisso, tá certo, professor? E é isso, nós estamos... tem também a questão do retroativo. O retroativo de janeiro do ano passado, ele será dividido agora, recebido no mês de abril e no mês de maio. E em agosto a gente volta a negociar o retroativo de janeiro e fevereiro deste ano. É importante manter o diálogo, né? Primeiro, tentar resolver de forma administrativamente, né? Porque às vezes as pessoas falam, judicializa. Só que a judicialização demora muito, né, professor? Então, o administrativamente seria uma forma mais rápida e célere para todo mundo ali, né? Você disse algo que é importante, Blenda. Nem sempre o judiciário é a primeira opção. Então, a nossa tentativa em resolver as situações, exaustivamente tentar resolver de forma administrativa. A forma judicial, ela é a última opção, é quando você esgota todas as possibilidades. Aí sim, não há mais o que se fazer. Então agora é judicializar e deixa que o judiciário resolva. A questão que o judiciário, a gente sabe, uma demanda judicial, ela é morosa. O piso de 2016, como eu disse, a decisão transitada e julgado que não caberia mais recurso para a prefeitura só aconteceu em 2023. Então, é demorado. E de forma administrativa, quando a gente consegue resolver, quando, né, a gente chega num bom termo, ela é mais célere, mais rápida e chega, né, uma resposta mais...
num tempo mais hábil, num tempo melhor para o professor. Já que a senhora tocou na questão do retroativo 2016, vamos falar como é que está a questão, para informar, né, para a categoria, o pagamento dessas RPVs, que ainda está um processo um pouco lento, né, professora? Fazendo aqui uma panorâmica, essa ação, ela é do piso de 2016, o piso foi 11,36%, o prefeito parcelou em 4 parcelas, então o único mês que a gente recebeu dentro do ano de 2016 os 11,36 foi no mês de dezembro, então a gente ajuizou essa ação, ganhamos em 2023, está sendo executada até agora. Então primeiro a gente fez uma ação coletiva, então todos aqueles que têm direito nessa ação coletiva pode executar e receber essa diferença salarial. As execuções, os recebimentos, eles começaram a acontecer no ano de 2024, mas a demanda era muito grande, a prefeitura não estava conseguindo fazer todos os pagamentos a contento dentro do prazo de 60, 90 dias. Quando entrou a nova gestão do Márcio, o mês de janeiro e fevereiro não houve pagamentos de RPV, que é requisição de pequeno valor, até então era compreendida até 30 salários mínimos, hoje há uma lei que altera para 12 salários mínimos, mas aí o que acontece? Em março, voltou a pagar as RPVs, bem pouquinho também, não estava conseguindo acompanhar essa demanda atrasada, essa demanda reprimida, e pagou-se apenas até o mês de junho. De junho para cá, de junho de 2025 até hoje, os pagamentos de RPV não estão acontecendo de forma administrativa, porque depois que você finaliza o processo de execução no judiciário, pede o número da conta bancária e tudo mais, os dados bancários, aí a advogada ela entra com o processo administrativo através de um SEI, na prefeitura, aí ele vai tramitar dentro da prefeitura, dentro dos órgãos ali, tal, até o efetivo pagamento. Como esse pagamento não está acontecendo, a advogada informa, através de uma petição, informa ao judiciário novamente que o pagamento não foi feito. A prefeitura é notificada pelo judiciário para comprovar o pagamento. Como não aconteceu, o juiz, o judiciário vai conduzir ali os trâmites judiciais até emitir um alvará. Esse alvará, ele vai para o banco, para que o banco resgate, para que o banco sequestre esse valor. Por isso que chama sequestro de valor, bloqueio de conta. Então, ele vai sequestrar aquele valor e depositar na conta da pessoa. Então, não é um processo rápido também, é um processo moroso, porque ele caminha no tempo ali do judiciário. E a gente sabe que tudo que é judiciário não é assim, num piscar de olhos. Então eu peço a calma aos professores, porque não depende também do advogado. Às vezes a gente recebe muitas cobranças, o que o advogado está fazendo? O advogado, ele simplesmente comunica ao judiciário, ele vai acompanhando o processo, mas não tem como nenhum advogado, nem o nosso, nem outros advogados, acelerar esse processo de pagamento, seja via administrativa, seja via judicial. Não tem como fazer esse acelerar, recebe o meu. Não tem como fazer. Então, é esperar que o judiciário emita esse alvará. Esse alvará, como eu disse, só repetindo, ele vai para o banco. Aí, o pagamento será feito independente do advogado, independente da prefeitura querer pagar, do prefeito, do secretário de economia, independente. Ele manda para o banco resgatar aquele valor e depositar na conta da pessoa. Esse é o procedimento. E o mais interessante de esclarecer também, professor, que não depende também do SINPMA mais, já é uma comunicação entre o sistema judiciário e a própria prefeitura, né? Exatamente. E depois, quando está nessa fase de bloqueio de conta, entre o judiciário e o banco, aonde a prefeitura tem conta. Para tentar acalmar e tranquilizar a categoria, com relação aos RPVs. Fiquem tranquilos que vão receber, mas infelizmente estão tendo só essa questão entre agora a Justiça e o banco da prefeitura para poder fazer os pagamentos dos professores. Mas o mais importante já foi feito, a ação já ganha, né, professor? A ação ganha. Blenda, falando nessa questão de RPV, eu queria também alertar
Dos golpes? Sobre os golpes. E eu ia pegar esse gancho também, que aproveitar que a gente já estava falando da justiça. Vamos falar que, infelizmente, tem tido muitos golpes, né, professora? Muitas tentativas de golpes, né? Professores recebendo mensagens pelo WhatsApp com número de processo, nome completo, CPF, né? A gente sabe, eu quero informar, os processos, eles são públicos. Então, certamente, essa teia de golpistas tem advogados ali que conseguem acesso aos processos, porque eles são públicos, não é um processo restrito, né? Então ele pega ali algumas informações, cria uma narrativa totalmente assim, que o negócio é imediato, que você tem que enviar número de conta, que você tem que... E aí depois começa o enredo, você tem que pagar uma custa, você tem que pagar isso, você tem que depositar, você tem que acelerar, eu tô aqui na audiência, você tem... Né? Então é aquela coisa acelerada, tudo aquilo que se coloca, tem que ser de imediato, um WhatsApp de uma pessoa que você nem conhece, que você não conhece, você não reconhece. Então, o alerta que a gente faz os comunicados são sempre feitos pelos canais do sindicato, a ligação ou a mensagem de WhatsApp é pelo número do sindicato. Se você não, mesmo que use a logo do sindicato, mesmo que use lá uma foto da advogada, uma foto que você reconhece, mas se você não reconhece o número, se não é o número que você tem registrado aí no seu telefone, então desconfie. Entre em contato com o sindicato, bloqueie e denuncie o número. Denuncie, não apenas bloqueie, denuncie também esse número. Porque assim você está fazendo um trabalho comunitário também de ajudar outras pessoas para não caírem em golpe. E tudo que for... E geralmente o golpe ele vem sempre próximo de feriado, né, professora Márcia? Parece que é para facilitar. Aí acha que, olha, se você depositar uma quantia X, em breve já vai cair na sua conta e na ilusão de, nossa, eu vou ganhar um dinheiro rapidinho, porque às vezes tem uma ação mesmo, a pessoa tá esperando e nessa ilusão, infelizmente, acaba caindo, né? E geralmente acontece também de jogar valores muito alto. Então... Atrativo, né? Exatamente. RPV, as que já foram emitidas antes da aprovação, da regulamentação das RPVs e precatórios, era até 30 salários mínimos, então dava em torno de R$50 mil. Então, mas mesmo assim eles colocam ações, valores exorbitantes, 80, 90, cento e tantos mil, né? E isso nem seria RPV, seria precatório. E aproveitando a oportunidade, né, foi aprovada uma legislação municipal limitando os valores para ser considerado RPV e valores que são considerados precatórios. Então, o projeto inicial do executivo era de 8 salários mínimos, hoje o salário mínimo é 1.621, mas os vereadores conseguiram ampliar de 8 para 12 salários mínimos. Então, hoje, as RPVs que já foram emitidas antes, mesmo que tenha valores, né, que ultrapassem esses 12 salários, mas se elas já foram emitidas, elas são RPV ainda, né, porque não estavam sob a égide dessa nova lei. Agora, as RPVs que forem emitidas a partir da publicação dessa nova lei, dessa nova regulamentação, ela será de 12 salários mínimos, que dá em torno de 19 mil e alguma coisa. Então, os valores que forem maior de 20 mil virarão precatório. Os precatórios que forem emitidos, por exemplo, na data de hoje, elas só vão ser pagas em 2028. Precatórios emitidos a partir de 1º de fevereiro de 2026 serão pagos em 2028 através ainda de uma lista de prioridades, certo? Agora, valores menores que 20 mil, né, que esteja compreendido aí nos 12 salários mínimos, serão pagas conforme a lei, porque já existia essa legislação que não está sendo cumprida, mas agora espera-se, né, com a redução desses valores e tudo mais, que a própria prefeitura aprovou essa lei, que agora ela cumpra também, né, que então que as RPVs emitidas a partir da aprovação dessa lei sejam pagas dentro dos 60, 90 dias.
Olha, para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui numa edição falando sobre a pauta, né, da educação em Anápolis, e nós estamos recebendo a professora Márcia Abdala, que é presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Professora Márcia, tem uma questão sobre a carga horária da educação infantil. O que está acontecendo? Explica para a gente qual é os desafios dessa pauta. Na nossa carga horária, a gente tem, pelo estatuto, uma carga horária de 20, 30 e 40 horas semanais. E para você que trabalha por 20 horas, você ministra 16 aulas. 16 aulas. Quem trabalha numa carga horária semanal de 30 horas semanais, ministra 24 aulas. E quem está numa carga horária de 40 horas, ministra 32 aulas. Na educação infantil, desde algum tempo já, começou-se a usar uma expressão que ela não está escrita em lugar nenhum, mas virou uma palavra comum, né, no vocabulário, nas conversas, nas falas. Eu sou de 40 horas, trabalho 7 períodos. Essa palavra períodos, ela não é contemplada em nenhuma legislação. Então, o professor, ele é regido por hora-aula. Então, ele ministra horas-aulas, ele tem cargas horárias, né, baseadas em hora que ele ministra. E aí, na educação infantil, nós temos situações, professores que são de 40 horas e trabalham, né, esses 7 períodos, seja 2 manhãs, 5 tardes, 3 manhãs, 4 tardes, independente disso, né, manhãs e tarde dá 7 períodos. Só que a gente, levando em consideração que esse período corresponde a 5 aulas, se você trabalha 7 períodos, 7 vezes 5, 35. Você não está trabalhando apenas 32, você está trabalhando 35 aulas. Então, você deve receber de que maneira? As 40 mais 3 substituições. Nós tínhamos também algumas situações que já acontecia, agora eu penso até que ou acabou ou reduziu bastante. Professores que trabalhavam por 40 e completava mais 20 horas de substituições. Na hora de receber, ele não recebia essas 20 horas de substituições. Ele trabalhava os 7 períodos, como se fosse fazendo as suas 40, e os outros 3, dava 15 aulas, ele recebia apenas 94 mensais. Então, tá errado. Então, a gente já pediu aos professores, eu volto a solicitar aqui, porque a gente não recebeu. Quando a gente fez esse pedido, estavam indisponíveis os contra-cheques aos professores. Então, faço esse apelo. Professores que ministram, né, professores da educação infantil que ministram aulas, esses 7 períodos, envie pra gente os seus contra-cheques, né, pra gente fazer essa verificação e essa cobrança, porque quando a gente cobra da prefeitura, ele fala que a gente já mandou pro RH para regularizar, mas o que eu tenho percebido é que essa regularização, esse pagamento dessas 3 aulas, elas não estão acontecendo. Então, eu peço a vocês, para a gente estar fazendo essa fundamentação. Para isso, a gente precisa dessas... Não é apenas um printzinho só da parte. A gente precisa do contra-cheque completo, o PDF. Então, envia para nós, para a gente estar fazendo essa cobrança de forma mais contundente, com essa prova ali, né, pautada junto com a documentação. Porque com os demais professores não existe esse problema, né? Professor do ensino fundamental, por exemplo, que... Mesmo esses que faziam 60 horas, 40 mais 20, ele recebia a carga horária mensal dele, 210 mais a 105. E o professor da educação infantil, 210 mais 94. Então, vamos, professores aí... É como se ele trabalhasse um dia a menos na hora de receber. Na hora de receber. E está trabalhando e precisa... Todo trabalhador trabalhou, precisa receber, né, professora Márcia? Exatamente, de forma proporcional. Agora a gente falando sobre os benefícios da carreira, na verdade, né? As progressões horizontais e verticais. Como é que tem sido esse processo de concessão das progressões? Tá problemático, Blenda, tá problemático. O nosso estatuto, quando ele foi aprovado, ele falava que as progressões verticais, por exemplo, elas eram concedidas, estava na lei, no corpo da lei, elas deveriam ser concedidas 2 vezes ao ano.
Então, o professor dava entrada em maio, até 30 de maio, recebia em julho. O professor dava entrada até 30 de outubro, recebia em dezembro. As progressões horizontais, ela não tinha uma data específica, porque é à medida que você completa ali os seus 5 anos, 5 anos, né, em uma determinada referência. E isso depende também da sua data de ingresso. E isso acontece ao longo do período. Tem gente que entrou em janeiro, tem gente que entrou no serviço público em fevereiro, outros entrou em março. Então, tem gente entrando aí em todos os meses. Então, em 2022, a nossa legislação foi alterada, o estatuto foi modificado e foi colocado que as progressões, elas deveriam acontecer a partir de então, a qualquer tempo. Então, esse projeto ele foi enviado em sessão extraordinária, em julho de 2022, os professores estavam todos de férias, que era uma praxe, né, da municipalidade, mandar projetos, principalmente esses projetos que são mais polêmicos, projetos que prejudicam de alguma maneira, né, os professores, os servidores, eram sempre mandados de forma, né, nesse processo, quando os vereadores já estavam de recesso, aí convocados para a sessão extraordinária. Então, aconteceu essa alteração e colocado a qualquer tempo. Isso a qualquer tempo está acontecendo, olha lá, uma vez por ano. Então, em 2025, as progressões elas aconteceram em agosto e setembro, e as titularidades aconteceram em outubro, e nós estamos já no mês de abril e a gente não conseguiu avançar para que essas progressões e titularidades fossem, né, assinadas e publicadas no Diário Oficial, para que o professor tenha ali o seu respeito e a valorização do seu estudo, da sua qualificação, da sua formação continuada e da melhoria da qualidade do ensino para as crianças. Então, o professor tem feito a parte dele, mas a prefeitura não tem feito a parte dela. E nós temos cobrado. Não é por falta de cobrar, né, professora Márcia? Não é mais uma luta do sindicato. Porque às vezes as pessoas pensam assim, sindicato é só para reajuste salarial, é início de ano. E na verdade nós estamos vendo aqui no bate-papo que é com a professora Márcia, que na verdade não é muito mais do que isso, é uma valorização o tempo todo e também um lado social, porque o sindicato também tem que ter esse lado social, né, professora Márcia? Senão fica muito distante da realidade do professor. E outra, 90% são mulheres, né, que trabalham, são as professoras, a maioria, né? Então tem que ter esse contexto de atenção, de ver como é que tá a situação da mulher. Hoje em dia a gente fala muito sobre violência doméstica, eu acredito que o sindicato também tem um olhar de ajuda, de um apoio, de mão, né, para essa mulher, que às vezes ela nem percebe, a vida dela é tão corrida, né, professora Márcia, que é o dia na escola, chega em casa, tem os afazeres, tem a família, tem os filhos dela também para cuidar, e às vezes nem percebe o que está acontecendo. O assédio, que infelizmente existe o assédio em todas as etárias de trabalho, né, e o sindicato também faz esse trabalho, né, professora? Exatamente, o professor ele tem uma jornada estafante de trabalho, então tem professor que trabalha de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite em escola, trabalha na rede municipal, trabalha também na escola particular, trabalha no estado, então ele tem uma jornada tripla de trabalho, geralmente contínua ali, né, naquele ambiente escolar. E além disso, é mulher, é mãe, é esposa, é dona de casa. Então, a gente tem que pensar sim nessa qualidade de vida. Você mencionou aí a questão do assédio também, que é algo que tem causado, né, afastamento, adoecimento do professor. Nós estamos trabalhando agora também, né, Blenda, num projeto para a gente, como a gente tem um público de mais de 90% de mulheres, a gente tem também agora que pensar, né, ter um olhar diferenciado, como é que está a família, como é que está a mulher, como é que está a esposa, ela é respeitada dentro de casa, né, não sofre violência. Então a gente, né, nós estamos aí num projeto também para estar de alguma forma contribuindo para o bem-estar, contribuindo para que essa professora tenha uma vida saudável, que não seja só trabalho. E que ela não tenha no trabalho o refúgio daquilo que às vezes está faltando em casa, que é a atenção, que é o respeito, que é o reconhecimento dessa mulher guerreira que está aí na escola, né, que está trabalhando, que está dando seu sangue, e daquela guerreira que está em casa cuidando da família, cuidando dos filhos, e que às vezes não tem esse reconhecimento, né, do companheiro. Então a gente também, nós estamos com esse projeto também, que logo a gente vai estar anunciando, pensando em você, principalmente você, mulher, mãe, professora, guerreira do dia a dia.
E a diretoria também, a maioria é mulheres, né? Claro, né? Os professores são mulheres, então é importante dar uma mão, dar a mão para outra, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né, professora Márcia? Exatamente. Eleição, geralmente, a gente ouve, né, a expressão cota de mulheres para aumentar a representatividade no sindicato, como ele é um ambiente muito feminino, às vezes a gente tem que pensar, não, tem que ter uma cota de homens aqui para dar esse equilíbrio. É verdade. Bom, a gente falou sobre as progressões e as titularidades. Como é que tem caminhado também, professora? A titularidade está no mesmo pacote das progressões horizontais e verticais. Nós tivemos apenas o pagamento o ano passado, no mês de outubro, e a gente está, né, tentando tratativas aí com a secretária para agilizar esse pagamento, para que não seja apenas uma vez por ano. O pagamento aconteceu no segundo semestre, então a gente precisa que tenha uma frequência mais curta no pagamento, porque o professor, ele se qualifica, ele faz a sua parte. Agora precisa também que a prefeitura faça a sua parte, exatamente, né? Ainda mais agora ouvindo do prefeito, né, que as contas da prefeitura estão melhores, então que tenha também essa valorização aos servidores, aos professores. Um ponto que a gente, falando das melhorias, a gente não pode esquecer que é uma pauta do sindicato, né? Já tem anos, né, que eu vejo vocês falando sobre isso, que é o aumento das letras de G e H, mas na progressão horizontal. É isso. O nosso estatuto ele foi aprovado em 2009 e ele contemplava as referências A, B, C, D, E e F, que daria 30 anos, né, de trabalho. Só que com a mudança da legislação, né, da reforma da Previdência, a maléfica reforma da Previdência que veio para prejudicar muito, né, os trabalhadores, os servidores, os professores, com regras muito mais rígidas, em que o professor tem que cumprir muito mais anos de trabalho para completar o tempo o tempo exigido, muito mais anos de idade também, então as regras ficaram muito mais duras para todos. Então hoje a gente tem professores que vão ter que trabalhar 30, 35 anos, então o aumentar dessas duas letras, G e H, é justamente para adequar a legislação da reforma da Previdência que aconteceu a lei federal em 2019 e aqui no município a lei 457 em 2020. Então nós já estamos em 2026, o prefeito ele já sinalizou de forma positiva para que esse projeto fosse enviado para a Câmara, nós estamos aguardando, porque essa tratativa aconteceu em 2025, esse ok, né? Esse ok da parte dele. Só que nós já estamos em abril de 2026 e a gente não viu ainda esse projeto caminhar para chegar na Câmara. Então, a gente faz essa cobrança também ao prefeito para que encaminhe esse projeto o quanto antes, porque nós já temos professores que já estão pagando, seja lá o pedágio, né, seja, dependendo da regra que ele se encaixe para aposentadoria, ele já passou seus 30, está chegando nos 35 anos, se for homem, já passou dos 35, já está quase chegando nos 40, e ele precisa dessas letras, até porque ele está entrando numa regra de cálculo de salarial que cai muito. Então, é uma forma de reconhecer e de valorizar. Até porque também os demais servidores da centralizada e da saúde já tiveram esse aumento de letras bem antes, né? Então, para eles já tem. Então, a gente está pedindo também uma adequação devido à reforma da Previdência e também para ter essa isonomia com os demais servidores da prefeitura, porque não somos diferentes, então temos que ser tratados de forma igual. A gente falando de Previdência, lembrei de concurso público, né? Como é que está essa questão, professora? É uma cobrança que o sindicato sempre faz, que a porta de entrada para o serviço público, para os professores, seja o concurso. Então, a gente sabe que a prefeitura, nesse momento, está trabalhando aí num processo seletivo para a contratação de professores, mas a nossa cobrança é que haja o concurso público. Esse concurso público, ele vem para dar estabilidade ao professor, para dar segurança jurídica, porque um contrato especial, né, um contrato temporário, ele é precarização do trabalho. Então, a gente não aposta nisso. Então, a nossa luta é por respeito, valorização
e dignidade. E isso perpassa pelo concurso público, a entrada pela porta da frente. E esse concurso, ele precisa acontecer, nesse momento, não apenas para professor, mas ele precisa também acontecer nas outras esferas do serviço público. É o cuidador, é o auxiliar de educação. Então, a gente tem o quê? Quase 15 anos que não tem concurso para auxiliar de educação. E os auxiliares, muitos deles, em momentos anteriores, já prestaram concurso para professor e deixaram de ser auxiliar e passou para professor. Só que a vaga dele não foi preenchida, porque não houve outro concurso. Hoje, o infantil 4 e 5, ele não tem a figura do auxiliar de educação, mesmo a resolução sendo contemplada ali que essa sala de aula da educação infantil, ela merece, ela tem esse direito de ter auxiliar. Mas por quê? Porque a gente não tem auxiliar de educação hoje nem para alcançar, para atender mesmo os pequenininhos, infantil 1, 2 e 3. Que é uma outra problemática, né? Essa questão da falta de cuidador, né? E de auxiliar, né, professora, na rede. A questão do cuidador também é outro, né? Então, tem um número muito pequeno de cuidadores. Hoje a gente tem aí credenciados, contratados também de forma precária. E a gente precisa de profissionais de carreira, né? Profissionais que vão se qualificar, profissionais, né, que não estejam ali apenas de passagem. Hoje está, amanhã não está. Depende ali de questões políticas, de vereador que indica, né? Então, a gente precisa dessa estabilidade. A gente precisa de pessoas que vão estudar, que vão se qualificar, que vão estar ali dentro da sala de aula com o estudante, dentro da sala de aula com o professor, auxiliando, ajudando. A gente precisa também, né, da figura do auxiliar administrativo para dar o suporte na unidade escolar também. É o vigia, é a merendeira, né? Então, a sala de aula, a escola não funciona só com o professor. Nós somos sindicato dos professores, mas a gente sabe que para ter um trabalho de qualidade, a gente também precisa dos nossos colegas que precisam de respeito e valorização e também entrar pela porta da frente do concurso público. Por isso que chama comunidade escolar, né? Exatamente. Professora, a gente falando sobre a sobrecarga aí dos professores me fez lembrar sobre a questão do novo sistema de diário, GEMU. Como é que está essa situação? Parece que até hoje o sistema não está funcionando e o professor vai acabar fazendo 2 trabalhos? Nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação no início, meados de março, e a gente fez um pedido, como os diários, o sistema de diário, ele não tinha sido implantado ainda, e o conselho de classe seria no dia 31 de março, então que desse um tempo. Naquele momento, a gente ainda tinha a expectativa de que seria implantado, que os professores iriam lançar ali as notas, a frequência, os conteúdos, né, toda a escrituração do diário. Isso não aconteceu, então os professores entregaram para as secretarias da escola as planilhas por escrito, com as notas que foram digitadas pela equipe da secretaria, né, que eu mando aqui um aplauso, porque eles trabalharam assim ferozmente para dar conta de fazer todos os lançamentos de todos os professores. O GEMU, que é esse novo sistema, a gente não conhece ainda e está sendo implantado, mas não aconteceu. Nós já estamos no 2º bimestre do ano letivo. Os professores têm que lançar ainda. As notas foram lançadas pela secretaria, mas o professor tem que lançar conteúdo, o professor tem que lançar frequência desde janeiro até a data de hoje, digamos assim, né? Nós estamos no hoje, e é um trabalho que depois vai se acumular. Então, é pesaroso você pensar que depois vai ser cobrado desse professor agilidade, tempo hábil, para que seja feito esse lançamento, porque não é fácil. A escrituração de diário, ela é morosa. O sistema, sempre eles são morosos. Não dá para você ficar lançando e apertar um enter e passar para o próximo. Você tem que ficar mexendo com o mouse para localizar a pontuação, tab, não sei o quê. Então, não tem agilidade. Muda o sistema, mas a gente está muito aquém daquilo que seja o ideal, né? Nós estamos na era da tecnologia, mas os sistemas de gestão educacional, eles parece que não conseguem avançar na mesma velocidade, infelizmente. E quem paga o preço,
Sempre é o professor. Bom, professora, a gente colocou, pelo menos tentou colocar as principais pautas, né, que tem sido de dúvidas e de problemáticas dentro da rede municipal. Mas qual seria um elo que às vezes ainda tem um professor que queira participar, que queira enturmar, enfim, querer fazer parte do sindicato? Como é que ele pode fazer parte? Como é que ele pode vivenciar também? Afinal de contas, como a senhora disse no início, a casa é dele, né? O Simpme é a casa do professor. Vamos aproveitar essa deixa. Estamos com essa nova sede. Venha nos visitar, venha tomar um cafezinho, uma água com a gente. Vamos conversar, vamos entender como é que funciona o sindicato, vamos entender como é que seria... se a gente não tivesse sindicato, o que a gente pode avançar, né? Traga lá aquilo que, a sua sugestão, a sua ideia, venha participar com a gente, porque o sindicato, ele faz essa luta coletiva, essa luta é para todos. Então, acho importante que também os professores, a comunidade, faça esse reconhecimento do trabalho do sindicato, dessa contrapeso, né? Nós temos de um lado a secretaria, a prefeitura, a municipalidade, quem tem o direito, é quem tem a caneta, e do lado de cá tem o sindicato, que são professores de sala de aula, que está ali, né, dando o seu melhor. Mas certamente ainda tem alguma coisa que está faltando, e de repente é a sua ideia, a sua participação, é o seu engajamento. Então, vem estar com a gente, vem nos visitar, vem fazer parte desse mundo de luta, porque todas as conquistas que os trabalhadores tiveram ao longo da história da humanidade, né, eu não estou falando aqui apenas da criação do sindicato, que é um bebezinho ainda de 23 anos, mas em toda a luta, né, do trabalhador, ela não foi conquistada por vontade do empregador, vontade do patrão. Foi luta, foi sacrifício, foi sangue derramado, foram vidas perdidas. Hoje a gente está numa outra situação, mas acredito que cada um de vocês certamente tem aí algo que possa contribuir. E eu chamo você para nos visitar, para a gente bater um papo, para a gente dialogar, trocar uma ideia e fazer o sindicato ainda mais forte. Avançar, né, professora? Avançar sempre. Professora Márcia Abdala, presidente do Simpme, meu sindicato dos professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. O bate-papo tá bom, mas passou rápido, né? Eu quero te agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente e, mais do que isso, falando diretamente com o professor e tirando as principais dúvidas que a categoria tem tido recentemente. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço a oportunidade e o sindicato está de portas abertas para receber todas e todos. Bom, com a pauta da educação, a gente encerra a edição de hoje, agradecendo a sua audiência qualificada e contando com ela numa próxima edição. Lembrando que os cortes, os principais momentos, você confere lá nas nossas redes sociais, @Anápolis em Pauta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.